Júlia, agora nós vamos a mais uma entrevista, né? E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Salvador Gulo Neto. Ele é cirurgião e gestor em saúde pública e fala sobre como fica a saúde no pós-pandemia de coronavírus. Bom dia, doutor Salvador. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor por estar aqui falando com a gente sobre essa questão. Em alguns estados, então, tomaram a iniciativa de confinamento, né? Antes de alguns outros, os gestores públicos foram questionados com relação a essa atitude. O senhor acha que, em algum momento, se teve uma precipitação sobre atraso nessa tomada de decisão ou não? Cada estado ele precisava tomar essa decisão de um jeito? Veja o seguinte, né, é uma responsabilidade muito grande a gente tomar uma decisão como um gestor público, no sentido de adotar as medidas de isolamento num determinado momento ou não, né? Principalmente quando a gente está enfrentando uma doença que a gente está aprendendo, é uma doença nova, com um comportamento novo que a gente não tem como predizer, né? Então, talvez alguns dos gestores tenham sido um pouco precipitados, né? Mas se eles não tivessem sido precipitados, não tivessem tomado a iniciativa no momento correto, talvez hoje nós estivéssemos discutindo o porquê que eles não tomaram aquela decisão, nós estaríamos enfrentando uma sobrecarga no sistema de saúde muito mais pesada. Então, eu acho que é um momento de empatia, inclusive com os gestores públicos que têm a responsabilidade nessa tomada de decisão. O doutor, bom dia. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Oi, Lilian, bom dia. Bom dia. Doutor, as medidas de isolamento social, né, elas foram necessárias para garantir a segurança, né, da população. O senhor acha que após passado o chamado pico da pandemia e gradativamente as coisas estão voltando ao normal, mas ainda não foi encontrada uma cura para o coronavírus, a coisa pode ocorrer de maneira inversa e a gente voltar lá no comecinho com as grandes preocupações e ter que tomar medidas de prevenções urgentes para evitar que a coisa ocorra de uma maneira mais trágica? Eu acho que esse é o grande ponto de atenção, Lilian, que nós temos que ter agora, né? Nós temos que fazer esse chamado desconfinamento de uma maneira progressiva e gradual, né? Porque existem vários exemplos no mundo onde houve uma, vamos dizer assim, uma flexibilização muito rápida e tu teve uma chamada segunda onda, um aumento no número de casos, né? Eu cito aqui nos Estados Unidos, aonde eu estou morando hoje, vocês acompanharam aqueles episódios em função do falecimento do senhor George Floyd, né, que gerou uma série de protestos da opinião pública, muita gente foi para a rua para protestar, e hoje a situação a gente tem uma segunda curva de aumento de casos dos 50 estados americanos, 34 estão enfrentando um aumento no número de casos novos, né? Então, sim, existe uma necessidade da população entender e participar ativamente, né, fazendo distanciamento social, evitando aglomeração, utilizando máscara, né? Os países que tiveram o melhor controle dos casos novos de doença são os países em que a população realmente entende a sua responsabilidade como indivíduo, como cidadão e auxilia, né? Agora, doutor, o gestor público, desde o início da pandemia, teve uma pressão, como o senhor falou, né? Se tivesse feito de outro jeito, nós estaríamos discutindo uma outra questão nesse momento. O quanto também para o gestor público, não só lá no início da pandemia, mas nesse momento que a gente ainda vive, é pressionado no sentido de tem que tomar decisão em pouco tempo, né? A pandemia ela vai acontecendo no dia a dia, de semana a semana, precisa às vezes, mudar uma resolução de uma semana para outra e, às vezes, a população não entende. Então, é importante o senhor também falar dessa questão, né, de tomada de decisão, nem sempre é fácil. Excelente o teu ponto, né? Eu acho que a gente tem que tentar fugir desse pensamento binário de tudo ou nada, né? Isso é natural, isso é do ser humano. A gente vai para o tudo ou nada. Ou a gente fica totalmente isolado ou volta totalmente ao normal. Eu acho que o que nós temos que entender como população, como sociedade, é que por muito tempo nós ainda vamos conviver com um meio termo. Nós temos que procurar esse meio do caminho e entender que aos poucos a gente vai poder flexibilizar, mas caso haja um aumento no número de casos, o gestor público vai ter que voltar atrás e restringir mais as medidas e fortalecer as medidas de isolamento social. Então não é que acabou, passou e a gente já vai voltar ao normal. Não, esse é um processo que ainda vai demorar para ter uma solução definitiva. E a gente tem que estar, primeiro, disposto a ajudar
a fazer as medidas de isolamento conforme estão orientadas, e se houver uma piora dos casos, entender que o gestor público vai ter que tomar medidas mais duras e aumentar o nível de restrição dentro da sociedade. Doutor, a gente sabe, né, como nós estamos falando agora de gestão, em cada estado da Federação Brasileira foi tomado medidas diferentes. Cada gestor viu de uma maneira e como é garantido pela Constituição de o gestor do estado poder tomar, ser autônomo em tomar as atitudes, São Paulo tem seguido uma linha que acredito que hoje a gente está num pensamento positivo e numa visão de controle, né? Na sua visão, o senhor acha que aqui no estado de São Paulo, falando no lugar que a gente mora, foi tomadas medidas corretas ou deixou alguma carência em algum determinado setor que isso pode dificultar o amanhã? É difícil a gente, depois que todas as medidas foram tomadas, a gente fazer uma avaliação, né? Como eu disse, é um momento de pressão e uma necessidade de tomar as medidas de urgência, né? Mas, de uma forma geral, a gente viu uma mobilização do setor público, inclusive com o apoio do setor privado, no sentido de atender a todas as medidas, né? E até onde eu tenho notícias, né? Não houve desassistência ao público de São Paulo, né? Houve, sim, uma pressão na rede hospitalar, mas entendo que os gestores, eles, de uma certa forma, eles construíram os hospitais de campanha, eles ofereceram rede hospitalar e acho que as pessoas foram atendidas num determinado momento. E o público, né, a sociedade como um todo também participou com as medidas de isolamento. O que eu acho que a gente tem que cuidar é neste momento agora, né, para não flexibilizar de uma maneira muito aguda, né, e achar que as coisas passaram, porque sim, a gente pode ter que enfrentar um recrudescimento da pandemia. E dentro disso, até, doutor Salvador, a gente entende que aos poucos, e também aqui no estado de São Paulo, nós estamos nesse momento de flexibilização, a retomada de alguns serviços. Nós noticiamos aqui no Jornal da Rede Alesp a ampliação de horário de bares, restaurantes. Está ainda em discussão a questão da retomada presencial dos alunos nas escolas do estado de São Paulo. E se fala também, muito se fala dessa questão de aglomeração, né? Dentro dessa questão, qual que é a sua análise? Momento de retomada com lugares em que se pode ter a tendência de aglomeração. Qual a análise, então, que um gestor público precisa fazer nesse momento para quem está em casa entender? Eu acho que, de novo, a gente tem que fazer a liberação gradual, lenta, flexibilizando aos poucos e entendendo quais são os riscos que a gente tem de cada medida que a gente adota, né? Vou repetir, que a gente não fique no sentido do tudo ou nada, a gente vai ter que encontrar um meio do caminho, porque a economia também não pode parar, eu concordo plenamente com isso, né? As pessoas têm contas a pagar, as pessoas têm que se alimentar, enfim, a roda da economia ela tem que girar também, porque senão isso também é muito sério, muito grave, né? Então eu acho que a dedicação do gestor público é justamente tentar encontrar um meio termo, né? De conviver com esta doença, mas garantindo, né, que as pessoas estejam seguras, né, e que a economia volte a rodar, né? Não tenho resposta para todas essas perguntas ainda, eu acho que a gente vai ter que aprender junto, como comunidade, como é que a gente faz para voltar à escola? Será que nós temos que fracionar os horários? Será que as crianças vão ter que ir em turnos diferentes? Será que a gente vai ter que fazer metade online e metade vai presencial? Enfim, como eu disse, a gente vai ter que aprender uma nova situação que não temos todas as respostas ainda, mas eu acho que essa deve ser a dedicação que os gestores públicos devem ter hoje e tentar encontrar esse meio do caminho. Então, nós teríamos melhores respostas com a vacina, com o momento em que a população começa a ser vacinado ou não? Ou também é preciso reticências nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que é preciso reticências, é preciso cautela, porque todas as vacinas que tem no mercado hoje, existe uma corrida, né, atrás dessa vacina, todas elas são muito promissoras, mas a gente não tem estudos ainda que comprovem a eficácia e, mais do que isso, a segurança delas, tanto do ponto de vista de desenvolver imunidade nas pessoas, como de que não vai ter nenhum problema com a sua utilização, né? E mesmo que a gente tivesse hoje disponível uma vacina, nós temos um tempo necessário para fabricar no volume e mais um tempo para poder aplicar isso em todo mundo, né? Imunizar todas as pessoas. Então, mesmo que a vacina chegue, nós temos um horizonte aí de 3, 6, 9 meses ainda que nós vamos conviver ainda com esse que eu chamo intermediário, né?
essa coluna do meio, esse meio do caminho entre o isolamento, as medidas de distanciamento e a reabertura da economia. Então, eu acho que sim, independente da vacina, nós temos que nos dedicar a encontrar soluções intermediárias que respeitem a segurança da população, mas que também façam a economia voltar a girar. Doutor, então é importante também a gente deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento, porque também nós temos essa questão de prestação de serviço, de que, apesar das flexibilizações, das reaberturas e dessa vacina que vai demorar ainda um tempo para conseguir imunizar todas as pessoas, nós temos um longo caminho ainda a percorrer com relação a essa pandemia. Nós não vamos mudar de vida de um momento para o outro. É isso? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? A gente gostaria que fosse diferente, né? Mas assim, os estudos populacionais têm nos mostrado que a gente não atingiu muitos porcentos da população ainda imunizado, né? Que teve contato com o vírus. Então, a perspectiva é que a gente vá conviver com essa situação por alguns meses ainda, quiçá um ano e meio, né? Então, a gente tem que sim desenvolver medidas para conviver com isso, né? De novo, repetindo, mantendo a segurança da população, mas também permitindo que a gente vá flexibilizando as regras para o comércio, para a indústria, para que os setores de serviço voltem a funcionar. Doutor, o senhor, no decorrer da entrevista, o senhor falou sobre a educação, né? Volta das Uhum. aulas. O senhor, como Uhum. gestor de saúde pública, a gente sabe muito bem que é muito gritante a diferença do ensino privado e de um colégio público. O senhor Uhum. acha que o colégio que está preparado, ele está preparado para poder oferecer essa segurança e prevenção e gradativamente ir voltando com os alunos para a escola? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que essa talvez seja a pergunta que a gente deva fazer para todos os gestores de escola, para saber quais são as possibilidades da gente ter turnos invertidos, de fracionar as turmas, né? De ter professores trabalhando online também, enfim, tentar ser criativos no sentido de proteger as crianças e diminuir a exposição, diminuir a aglomeração dos alunos, né? E também permitir, é importante que os alunos voltem a estudar, não só para que eles voltem a estudar, mas também porque seus pais estão trabalhando, eles precisam trabalhar, é difícil que tu cuide deles o tempo todo, né, das crianças, né? Então, eu acho que talvez esse seja um dos pontos de maior dedicação dos gestores públicos hoje, é entender como que a rede escolar vai poder absorver as crianças novamente e quais são os formatos de ensino que vão ser aplicados, para a gente ter segurança. E nós sempre pensamos além, né? Que esse pós-pandemia chegue, como o senhor falou, pode durar aí Uhum, até um ano e meio, se uhum, tudo sair dentro da normalidade, né? Mas o que, uhum, que vai ficar para os gestores públicos, se é que já não está acontecendo, de entendimento do todo, né? O que, que pode uhum, mudar em processos, em políticas públicas? Qual que é a uhum. análise que o senhor faz sobre isso? Eu acho que vai haver um momento, bastante diferente, né. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que fica muito claro com essa pandemia é essa necessidade de pensar no outro, né, das pessoas. Hoje a gente usa máscara, por exemplo, né, não é para se proteger da doença, né. A gente utiliza a máscara justamente para proteger que as outras pessoas possam pegar a doença caso nós estejamos contaminados, né. Então acho que é um exercício de empatia da sociedade como um todo, não só dos gestores, mas da sociedade como um todo, né. E eu acho que isso vai fortalecer os gestores públicos que entenderem isso, porque o seu eleitorado vai entender isso também, vai entender que ele agiu com empatia, né? E, de novo, tentando achar um equilíbrio entre a proteção da comunidade e o desenvolvimento das atividades econômicas. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o índice de distanciamento social, né? Como é que Uhum, isso pode ser acompanhado pela população? O senhor passar, assim, o que seria isso? A gente sabe o que uhum. é distanciamento, o distanciamento social, mas o que que é esse índice? O que que pode ajudar o combate do coronavírus? Essa nomenclatura aqui, para o telespectador, Uhum, com certeza é estranho. uhum. O índice de distanciamento social é uma ferramenta que a gente tem utilizado hoje para entender, na verdade, quanto as pessoas permanecem dentro de casa, tá? Isso é através de uma tecnologia de GPS nos telefones, a gente pode consultar online, existe uma empresa hoje, a In Loco, né? Existem várias outras também,
né? Mas tu consegue ver o grau de mobilização que a gente tem, se tu está saindo de casa ou não, porque através do GPS do telefone, ele mostra a tua movimentação, né? Então, a gente sabe hoje que um índice de isolamento ou de diminuição da mobilidade social seriam índices superiores a 50%, né? Isso ajudaria bastante, né, no controle da pandemia. Mas, infelizmente, a gente hoje no Brasil está trabalhando com níveis na faixa de 35% a 45%. Enfim, inferior do que a gente desejaria, né? Então, isso é bem fácil de vocês acompanharem. Existe um mapa em tempo real disponível na web, é só colocar in loco lá, ou então digita, né, nos pesquisadores lá, índice de distanciamento social. E aí vocês vão aparecer 3 ou 4 alternativas para que as pessoas possam acompanhar, né, e entender como é que a população está reagindo em relação a essas medidas de ficar em casa. Perfeito, doutor Salvador. Até então, para a gente finalizar, o quanto é importante, nesse momento, as pessoas terem essa consciência de que é preciso manter o seu isolamento social, mesmo que se tenham essas reaberturas, essas questões, o quanto também o uso da máscara, né? Aqui no estado de São Paulo é um decreto estadual, o uso obrigatório de máscaras, que às vezes as pessoas acham, ah, não, mas está flexibilizando, então a gente pode deixar um pouquinho de lado. E não, né? É fundamental a participação de todos, né? Então, eu fico feliz de poder deixar essa mensagem final e dizer que a diferença hoje da gente ter mais casos ou não e sair melhor dessa situação, ela vai depender de todas as pessoas individualmente, né? A gente tem que sair de casa somente se é necessário, a gente tem que evitar aglomerações, se tiver acúmulo de pessoas, né, um grupo de pessoas, não fique perto, utilize sempre a máscara. Usar a máscara, como eu já disse anteriormente, é um exercício de empatia. A gente não usa máscara para se proteger dos outros, a gente usa máscara para proteger os outros da gente. Então, assim, usem bastante álcool gel e, gente, por favor, se não houver necessidade, fiquem em casa. Isso vai nos ajudar a sair melhor dessa situação. Obrigada, doutora. A Rede Alesp acabou de falar com o médico Salvador Gulo Neto, cirurgião e gestor em saúde pública, que nos falou como fica a saúde no pós-pandemia do coronavírus. Muito obrigada, doutor, pela entrevista e tenha um bom dia. Muito obrigado, foi um prazer, fico à disposição. Bom dia a todos.